Chegamos em Números capítulo 5 e 6, e aqui acontece algo muito importante na caminhada do povo. Depois de organizar o acampamento por fora, as tribos, posições, funções, Deus começa a organizar o povo por dentro, porque não adianta estar no lugar certo se o coração não está alinhado com a vontade de Deus. Números capítulo 5 começa tratando algo muito sério, a santidade no meio do acampamento. Aqui parece repetição de Êxodo, de Levítico, mas Deus está relembrando ao povo como fazer e a forma correta de fazer. Deus ordena aqui que pessoas em determinadas condições de impureza fossem colocadas fora do acampamento. E isso, à primeira vista, parece algo duro, de se fazer, mas não era rejeição definitiva, era uma separação necessária por causa de algo maior. Deus estava habitando no meio do seu povo. O acampamento não era algo comum, era um espaço onde a presença de Deus estava no centro, e isso muda a ótica de vermos as coisas. A mensagem aqui é clara: onde Deus habita, a vida precisa estar alinhada. E esse texto já nos confronta no início. Não basta dizer que Deus está conosco, ou eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, se a nossa vida continua desordenada, como se isso não importasse. A presença de Deus não é apenas de bênção, consolo, ela exige ajuste. Em seguida aqui, o Senhor começa a falar da culpa, da confissão e da restituição. Se alguém prejudicasse outra pessoa, não bastava pedir perdão, era necessário confessar, reparar o dano e ainda acrescentar uma compensação a essa pessoa. Porque na visão bíblica, pecado não é apenas espiritual, ele gera consequências e essas consequências muitas vezes são reais. E aqui entra uma verdade muito forte que nós precisamos entender e não esquecer. Não adianta se aproximar do altar e continuar tratando o próximo de forma injusta. A espiritualidade bíblica nunca separou culto de caráter. E mais do que isso, essa questão do perdão e da reparação, ela não é opcional. Ela reflete o caráter de Deus. Isso é lei moral. E nós já aprendemos que lei moral não muda. Por isso, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos o mesmo princípio sendo reafirmado por Jesus. Se você for oferecer algo a Deus e lembrar que tem algo contra o seu irmão, nós devemos parar, deixar a oferta de lado, nos reconciliar e só depois voltar e oferecer. Mas nós sabemos o que acontece na prática. Nós queremos pular a parte da reparação, nós queremos ignorar o dano causado ao nosso irmão e ir direto para o altar oferecer ofertas e sacrifícios. Porque pedir perdão mexe com algo muito profundo, o nosso orgulho, muito mais do que mexer com o nosso bolso, mexe com a nossa resistência de admitir que errou. E o Espírito Santo, através desse texto, nos confronta hoje. Não podemos continuar oferecendo qualquer tipo de oferta ao Senhor como se ignorássemos a forma correta. Insistimos em oferecer sacrifício de louvor, de oração, de serviço, como se nós não soubéssemos como fazer da forma certa. A verdade é que nós sabemos, mas nós fingimos não saber. E enquanto nós insistimos em fazer errado, Deus continua dizendo na sua palavra: eu não estou recebendo. Depois disso, o capítulo entra num caso um pouco delicado, que é a suspeita de infidelidade conjugal. Aqui muitos estranham o texto e eu confesso que quando li pela primeira vez eu também achei muito esquisito. Mas o que Deus está fazendo aqui não é incentivando a justiça, é exatamente o contrário. Naquele contexto, naquela época, sem provas e sem testemunha, uma acusação poderia terminar em julgamento precipitado e até mesmo violência. Então Deus tira o julgamento das mãos humanas e coloca o caso para ele julgar. Ou seja, ninguém poderia agir por impulso. A verdade seria revelada pelo próprio Deus. E isso nos ensina algo profundo aqui também.
Deus se importava e sempre se importou com a verdade, mas também não admite e não permite que a justiça seja feita de forma precipitada, injusta e emocional. Assim, número 5 nos mostra que antes do povo começar a caminhar, Deus trata o ambiente, o relacionamento e o coração. Porque não existe avanço com Deus sem alinhamento com Deus. E aí nós chegamos no capítulo de número 6. Se o capítulo 5 trata de remoção da impureza, o capítulo 6 revela a beleza da consagração. Aqui Deus apresenta o voto do nazireu. Uma pessoa poderia de forma voluntária se separar para Deus por um tempo. E esse voto consistia em 3 coisas: não beber fruto da uva, da vide, não cortar o cabelo e não tocar em mortos. E aqui nós lembramos de um personagem muito famoso da Bíblia, que é Sansão. Mas todo esse rito, ele não queria demonstrar que a pessoa estava num nível espiritual mais alto do que os outros. Pelo contrário, era alguém dizendo aqui: eu quero me dedicar para Deus de forma intencional. E isso precisa ficar visível. Aqui está uma sequência perfeita, olha só. Deus primeiro trata o erro, depois chama para consagração e então libera uma bênção. E é aqui que chegamos em uma palavra, uma das palavras mais conhecidas da Bíblia, que é a bênção sacerdotal. Deus diz a Moisés para falar com Arão e aos seus filhos que eles deverão abençoar o povo. E a bênção deve ser: que o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui não se trata apenas de receber bênçãos. É o favor ativo de Deus sobre a proteção de forma contínua sobre a vida. O texto também diz que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É Deus dizendo aqui que Ele não está distante. Ele nos olha de perto e com graça. E a caminhada não se sustenta pelo mérito, mas pela misericórdia de Deus. O texto também diz que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Aqui não é apenas tranquilidade, é o shalom de Deus, a paz de Deus, a vida alinhada, a vida inteira, a vida sustentada por Deus. Mas o ponto aqui mais profundo está no final. Assim, porão o meu nome sobre Israel e os abençoarei. A bênção não é apenas sobre receber algo, é sobre carregar o nome de Deus, a identidade. O povo não era apenas abençoado, ele era identificado como um povo separado do Senhor. E isso explica o porquê dessa bênção existir. O povo estava prestes a continuar sua caminhada pelo deserto, eles enfrentariam desafios, tanto externos como internos. Então, antes da jornada começar, Deus faz algo aqui muito poderoso. Ele não dá um mapa detalhado, ele dá identidade. É como se Deus estivesse dizendo: vocês vão caminhar debaixo da minha guarda, da minha graça e da minha paz. E isso também nos confronta nos dias de hoje, porque nós queremos a bênção, mas ignoramos todo o processo que vem antes da bênção. Queremos paz sem alinhamento, queremos favor sem consagração. E aqui, através desse texto, Deus está nos dizendo que a bênção, ela repousa sobre um povo que se permite ser tratado, alinhado e separado. Porque a verdadeira bênção não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio da caminhada. E quando o nome do Senhor está sobre nós, até o deserto, ele deixa de ser um lugar de sofrimento, de perda, e se torna um lugar de formação e também de transformação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.